Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 10 de segunda carta aos Coríntios. Vamos que vamos, hoje tem Jogo do Brasil, já estou aqui preparada, quase pronta. Ainda falta muito tempo, mas hoje é mais cedo, né? Que bom aí para os que conseguiram uma folguinha nesse momento, né? Acredito que a maioria. E é isso, que Deus abençoe o Brasil, essa nação. E vamos começar orando, preparando esse campo, esse ambiente, para que o Senhor age em todas as áreas, em todas as coisas, no futebol também, né? Nessa semana de Copa do Mundo, gente. É o nosso momento aí de estar aparecendo para o mundo. Então vamos orar para que o Brasil apareça de uma boa forma, seja aí o reflexo de Jesus por onde estiverem espalhados nos quatro cantos dessa terra, né? Nós como torcedores que não podemos ir, ou eles que estão lá jogando, representando, ou até mesmo que estão torcendo nesses países, que nós sejamos bem vistos, sabe? Bem-aventurados, onde colocarmos a planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos. Vamos orar? Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais um dia, sabe, Pai, que o Senhor fez. Obrigada por mais um dia de esperança que o Senhor renova. Obrigada, Deus, pelo Brasil aí, Deus, tá conseguindo avançar aí, em nome de Jesus, oramos para que avance ainda mais, não por nós, mas pelo Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Nós não sabemos como o Senhor usa o futebol e esse tempo, mas nós queremos ser usados mesmo assim. Então, capacita-nos, abençoa aqueles jogadores, Deus, em nome de Jesus, aqueles que levam o teu nome, que todas as vezes que marcam um gol, olham para cima, declara, agradece, sabe, Deus, que possamos, nós sabemos que o povo da Argentina, enfim, de todos os lugares fazem isso, sabe, Deus, mas que eles possam viver uma vida diferenciada para o Senhor. Nós oramos, consagramos a Ti, nós também como torcedores, dá-nos graça, sabedoria, sabe, Deus, não nos deixa xingar, nos igualar ao mundo, mas em nome de Jesus que sejamos, sabe, Deus, pessoas responsáveis e comprometidas com o Teu reino em primeiro lugar. Que nesse tempo, Deus, nós venhamos a ser luz para o mundo e sal para as nações, sabe? Sal para a nossa terra. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos por este tempo, por este dia, por este início de semana. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, e nos ajuda. Senta conosco nesse dia, nos ajude a ler a Tua palavra e a compreendê-la e a aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Hoje eu tô num lugarzinho diferente, mas é um lugar muito conhecido por aqui, ó. Uma casa de uma amiga que eu vinha desde os primórdios, desde lá de Gênesis. Então, fazendo aqui a nossa breve introdução, né? Esse é um canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. E, bom, eu não lembro nesse quarto, eu acho que eu já fiz uma vez aqui nesse quarto, mas era ali em outro cômodo, eu fazia porque uma amiga minha ganhou bebê aqui, e aí a gente passava muito tempo aqui. E aqui estamos nós de novo, hoje é aniversário dessa amiga aqui, que acolheu essa outra amiga que ganhou bebê, enfim, muita coisa, mas essa é uma casa abençoada, uma mulher abençoada, e é isso, que a palavra de Deus continue, sabe, reverberando, abençoando este lar, este lugar. E é isso, vamos que vamos. Então vai dizer assim: dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso.
Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes, primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então, poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. É isso, capítulo 10, então, gente. Nós vemos aí mais uma falha de Paulo. Eu não sei se vocês já compreenderam, mas a Bíblia tá cheia de gente falha. A Bíblia foi escrita por homens falhos, mas ela perdura porque o Deus que a inspirou, e eu amo, gente, uma coisa que eu amo é quando eu sei que alguma coisa não entrou na Bíblia. Por quê? Porque a gente vê o operar de Deus, né? A gente vê a unicidade ali apenas daquilo que ele permitia, né? Daquilo que ele permitiu. Isso é muito importante para aqueles que falam: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ah, mas a Bíblia, como é que se diz? Será que a Bíblia é verdade? Não é isso, aquilo? Que tem, tipo, como assim? Por que a gente vai se pautar por uma palavra onde foi escrita por homens? E essa carta a gente vê que foi escrita por Paulo, um homem cheio de falhas. E por que eu vou me pautar numa palavra que foi escrita por um homem falho? Porque, sabe, a organicidade com que se deu ela. E eu quero mais uma vez, eu já recomendei aqui uma vez, mas eu quero mais uma vez recomendar uma série chamada História do Cristianismo. Ela tá no YouTube do pessoal da Escola de Discípulos. Eu acho que é esse o nome. Mas coloca lá História do Cristianismo, pode ser que tenha outros, provavelmente, né? Mas é uma série gigante, assim, da Escola dos Discípulos, eu acho que é esse o nome.
deles. Mas é por aí. Se não vai mudar ali, não é dos discípulos, é de discípulos, enfim. Não tem muito o que mudar, não. Mas, enfim. Então, vai contar aí um pouco sobre essa organicidade que foi o ajuntamento dos livros, né? Como foi para aí tá colocando, então, a Bíblia em ordem e a maneira como isso se perdura, como isso, né, estende aí a longo prazo. Hoje eu estava assistindo não, passou uma propaganda aqui do negócio do Aristóteles, não sei o que. Ele é antes, acho que não é antes de Cristo, é um pouco depois, eu acho, de Cristo. Enfim, né? Vocês sabem que Sócrates, esse povo todo aí, é depois de Cristo, e a gente não vê essa mesma, né? Esse mesmo, apesar de que eles também têm escritos importantes aí, a gente não vê isso assim, sabe, com tanto fogo, com tanta atualidade, com tanta contemporaneidade. Então eu amo a maneira que a Bíblia foi escrita. E aí aqui Paulo vai falar que aquelas pessoas estavam reclamando da maneira que ele escrevia as cartas. Vai dizer que ele era duro, não, que ele nas cartas era duro, mas quando chegava ele era tipo um gatinho manso. Né? E aí a gente vê aí nos capítulos anteriores, Paulo falando muito sobre oferta, Paulo dando, em outras até ele dá algumas broncas, né? Em outra ele deixa ali a igreja um pouco contrita, entristecida. Então, tudo isso servia para esse desenvolvimento da igreja. Mas ele aqui nesse capítulo, ele vai falar que, tipo, a autoridade que tinha sido dada a ele, sabe, ele não se orgulhava disso. E aí eu quero comentar um versículo muito comentado, né, no nosso... nas nossas igrejas, enfim. Volta e meia a gente pega alguns textos fora de contexto, às vezes tem ali a sua originalidade, às vezes as pessoas viajam, mas aqui é muito importante a gente saber o que estava sendo dito. Então vai falar assim, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Porque ele começa falando que dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas quando estou longe eu sou duro e severo. Então, Paulo estava querendo falar, estava tentando colocar ali o que ele estava tentando combater, né, gente? Pensamentos que, como é que se diz? Nosso pensamento, gente, ele é... Aí é maravilhoso estudar o cérebro, né? Tem gente aí falando sobre isso e tal, como o nosso pensamento é formado, como o nosso cérebro é formado e tal. Então, nosso pensamento, ele é constituído de acordo com aquilo que você deixa ali, tá? Falando, pingando o tempo todo, quicando. Por que nós estamos aqui lendo a Bíblia todos os dias praticamente? Já tem mais de 4 anos. E o porquê que ela é tão importante? Por que ela forma tanto a gente, o nosso caráter, molda tanto isso tudo, né? Exatamente porque... e por que ela é a verdade, né? Porque existem muitas verdades no mundo, existe muita coisa acontecendo, existem muitas pessoas, né, relativizando tudo.
Mas nós não fazemos isso. Nós precisamos nos pautar por algo. Nós precisamos acreditar algo e aquilo ali levar até o fim, né? Então, Paulo aqui, ele tá falando isso, sabe? Ele tá mostrando um pouco isso, que as nossas armas, elas não são carnais, não são desse mundo. Os nossos pensamentos, eles não devem se amoldar, né, ao que as coisas deste mundo estão nos dizendo. Mas devemos então levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, ouvir o que Ele tem para dizer e a partir daí a gente vive a nossa vida. Então, sem muitas delongas, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que Paulo então tá falando um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa maneira dele aí tá confrontando, né, as pessoas que falavam que ele era um fracasso. Ele fala, cara, para mim não tem importância o que vocês acham de mim, sabe? Eu tô aqui na condição de servo. Então, é normal que às vezes a gente se comporte de uma maneira num determinado lugar. Quando a gente está escrevendo, a gente vai ali, é que nem escrita no WhatsApp, né, gente? A gente está ali escrevendo de um jeito, então às vezes, sei lá, não corresponde a maneira como você tá falando, né? Você tá pensando e escrevendo de um jeito e a pessoa tá entendendo do outro lado de outra, enfim. Mas é isso. Então, que você leia então esse capítulo 10 aí e tire suas conclusões. Amém? E se que possível, deixa um comentário aqui, curte, compartilha, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.